sua Bíblia aberta, senão eu vou projetar aí. Preste atenção. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas de Sitim partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir. Preste atenção nesta frase, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Esse é o versículo-chave que eu pus em destaque, concluindo essa leitura. E eu gostaria de pensar com vocês sobre o ano de 2026. A gente entra com muita expectativa. Algumas pessoas com esperança de um milagre. Esse ano eu vou conquistar aquela promoção que eu desejo no meu emprego. Este ano eu vou passar no concurso, vou passar no vestibular. Esse ano eu vou receber aquele milagre que eu já espero há tanto tempo. Existem expectativas. E nesse versículo último que nós lemos, diz assim: amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Só que a gente não pode começar a leitura no amanhã o Senhor fará maravilhas. Tem que começar a leitura antes. E antes, o que Josué diz? Santifiquem-se. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Eu gostaria primeiro de levá-lo a entender, não é, o que significa esse desafio de santificar, não é, e o que significa essas maravilhas na história do povo de Israel. Então venha comigo para o contexto. Caminhe comigo pensando um pouquinho no contexto. 2 contextos. O primeiro, um contexto um pouco mais geral, e depois um contexto bem bíblico, bem textual. Qual é a imagem que nós temos diante de nós nesses versículos, 5 versículos que eu li? Então vamos agora usar a imaginação. Vamos pensar nessa imagem. Todo o povo caminhou e parou, se acampou perto do rio Jordão. Então eles estão acampados às margens do rio Jordão. Jordão. Agora, o que tem atrás desse povo? Um deserto pelo qual eles percorreram 40 anos. O que tem na frente desse povo? Depois do rio Jordão, a terra que o Senhor havia prometido a eles. E agora o rio entre o que vai acontecer e o que já aconteceu até aqui. Então esse rio tem um significado. Entre o que vai acontecer depois do rio e o que aconteceu até chegar às margens do rio. O que significa esse Jordão? O Jordão significa transição. O Jordão significa rompimento de ciclos. O Jordão significa passagem para um tempo novo, para algo novo que o Senhor está preparando para aquele povo. O Jordão é um rompimento. Rompimento com o deserto de 40 anos. Rompimento com o maná do deserto, uma comida que eles tiveram que comer de manhã, de tarde, de noite, enquanto tinha fome, durante uma trajetória de 40 anos. Rompimento com uma história, rompimento com alguns incidentes que aconteceram durante esses 40 anos. Rompimento com o passado. E eles terão que atravessar o Jordão para tomar posse daquilo que tinha de promessa de Deus para aquele povo. O que eu gostaria que você aprendesse nesta noite? É que antes do milagre existem princípios espirituais a serem vividos e aplicados no nosso coração. Muitas vezes nós queremos um milagre,
mas não queremos esse desafio, não queremos esse princípio, não queremos esta responsabilidade. Antes do milagre, Deus estabelece algo para que seja feito por você e por mim. E nesse caso aqui, esse algo foi: santifiquem-se. Santifiquem-se. Eu quero pensar um pouquinho no contexto histórico também. É coisa rápida, mas fundamental para a nossa compreensão. Qual é o contexto histórico? Quando você abre o livro de Josué, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está escrito assim: Moisés, meu servo, morreu. Gente, a morte de Moisés era uma crise violenta para o povo. Moisés era um líder sem precedentes, um líder muito especial, um líder usado por Deus, um líder treinado no deserto, treinado na corte de Faraó, um líder que tinha muita capacidade. Hoje, quando se pensa em personagens do Antigo Testamento, ele está entre os 4 ou 5 personagens mais comentados, mais mencionados, mais respeitados do Antigo Testamento. É Abraão, é Moisés, é Davi, não é? São os personagens respeitados do Antigo Testamento por todas, inclusive por outras religiões e não apenas pelo cristianismo. E quando Moisés morre, é como se estivesse dizendo o seguinte: uma crise vai se instalar. Moisés, o grande líder, aquele que o próprio Deus testemunhou dizendo assim: boca a boca eu falo com ele e não por enigmas. Em outras palavras, ele tinha intimidade com Deus. Moisés pisou na bola, cometeu erros, foi punido por causa dos erros que ele cometeu, mas ninguém pode negar que ele era um líder por excelência. É impossível estudar sobre liderança e não citar o nome de Moisés. Por isso essa frase, Moisés morreu, não é uma frase como se tivesse falado de qualquer fulaninho que deixou de viver, que morreu, que passou dessa para outra. Está se falando de um grande líder que vai deixar uma lacuna, um vazio, e a interrogação é muito grande. Quem vai substituir esse homem? Mas aí no próprio capítulo 1, versículo 1, Deus diz o seguinte para Josué: dispõe-te agora. E eu estou usando a versão revista e atualizada, porque eu gosto dessa palavra, dispõe-te agora. Ela é uma palavra militar. É a palavra de sentido, de disposição, no sentido assim: põe-te de pé, fique em posição de sentido, você será o novo líder. Aquilo cai como uma bomba no coração de Josué, que por Deus ele já estava sendo preparado. Porém, a responsabilidade de substituir Moisés, de liderar no lugar de Moisés, era tremenda para Josué. Prova é que o restante do capítulo 1 é Deus convencendo e preparando Josué, dizendo: Josué, Moisés foi quem foi por causa de mim, assim como eu fui com ele, eu serei com você. Josué, não tenha medo, não te espantes. Josué, vou te dar uma dica: só não se afaste do livro da lei, medita nela de dia e de noite, guarde tudo que nela está escrito, e você vai prosperar, Josué. Tenha calma. Você é meu escolhido, dispõe-te, fica à disposição. Você vai substituir Moisés e vai liderar este povo. Então, agora chega o ponto em que eles estão no Jordão. A Bíblia diz que o Jordão transbordava em suas ribanceiras. O que quer dizer isso? Enchente, rio cheio. O Jordão tem partes que, quando ele está vazio, você passa de boa. Tem lugares nele que é tão estreito que talvez uma pessoa habilidosa consiga até pular. Mas o Jordão cheio, transbordando, com pessoas idosas, com crianças, com uma multidão, não seria uma tarefa fácil transpor o Jordão. Não é? Quem pesca, eu gosto muito de pescar, num dos lugares que a gente pesca, a gente chega lá, está a marca da enchente. Não é? Porque a gente não vai lá pescar na época da enchente, no Mato Grosso, onde eu pesco. E a gente tem um galpão lá, um acampamento lá já fixo, feito de alvenaria. Aí você chega lá, tem o sinal, nessa altura assim dos pilares do galpão, tem um sinal dessa altura onde a água chegou. Mas quando a gente vai pescar, julho, agosto, você percebe que o rio está 2, 3 metros abaixo do barranco. Você tem uma escada para descer no rio. Olha o quanto esse rio sobe na enchente, né? Ele sobe os 3 metros até chegar a transbordar, e depois mais 1 metro para cima,
Casas ali das margens, vez por outra a gente chega lá, uma casa foi atingida, uma casa caiu, o barranco rompeu, árvore grande caiu. O que o texto está dizendo é: o Rio Jordão está transbordando, não está fácil de atravessar, mas não era tão difícil quanto o povo, né, que iria atravessar o Jordão entender que agora o líder é outro. Agora já não é mais Moisés. Eu preciso entender o momento que nós estamos vivendo. O nosso líder é Josué. Vamos voltar a atenção para o texto, para a gente poder tirar lições preciosas desse texto. Eu quero começar com o versículo 1. Você está com a sua Bíblia aberta, se não, está aí na tela. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim. De manhã, bem cedo. Outra versão diria: Josué levantou-se de madrugada. Uma observação muito importante e expositiva para nós aqui é que é puxando a orelha nossa. Agora eu estou falando para nós, os líderes, não é? Não é líder só pastor, não. Líder de ministério, líder de grupo pequeno, líder financeiro, líder das mulheres, líder dos homens. Nós líderes, o que esse texto está dizendo? O líder é aquele que começa a agir antes dos liderados perceberem. Ele é o primeiro a acordar, ele é que toca a trombeta, ele é que vai à frente, ele é que de fato desperta. Ser líder não é você conduzir o povo com a vara aqui atrás, é você ir na frente e o povo te seguir. A verdadeira liderança, você vai à frente e o rebanho vai te seguindo. E Josué era esse líder madrugador. Diz a palavra que de manhã, bem cedo, Josué se levantou. O que eu enxergo nessa expressão? É que Josué era um líder em prontidão. Ele não espera o povo acordar, ele antecipa, ele faz antes. E é interessante que essa liderança espiritual é fantástica, importantíssima na história de Josué. Deixa eu dizer uma coisa: milagres nascem na madrugada da discrição, do silêncio, da oração, e depois o milagre se torna público, mas ele não nasce público, não é? O levantar de madrugada de Josué tem um fator simbólico muito importante para nós. Ele antecipa. Deus vai fazer o milagre, mas eu antecipo. A figura aqui talvez que mais combina é a figura do agricultor, porque o agricultor sabe o que ele faz? Ele se antecipa. Ele prepara a terra, ele lança a semente e não sabe se a chuva vai chegar no tempo certo. Existem alguns tipos de cultura que o atraso da chuva gera prejuízo, mas o agricultor, hoje nós temos um pouquinho mais de informação sobre tempo, sobre meteorologia, mas sempre o agricultor teve que agir na base da esperança, da expectativa, da fé. Eu vou preparar a terra, eu vou lançar a semente e Deus vai mandar a chuva. É assim que acontece. Eu vou levantar de madrugada, eu vou orar, eu vou me santificar e as maravilhas de Deus vão acontecer. Você consegue entender que é assim? Não é? Prontidão. Como nós temos feito a nossa jornada cristã? Será que eu tenho aprendido, não é, a antecipar, a estar pronto para Deus o tempo todo? Como isso faz diferença? Vamos seguir para o próximo versículo 2, parte B. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. O que nós enxergamos neste texto? Não é? A arca simboliza o quê? 3 coisas que a arca simboliza: a presença de Deus, a palavra de Deus e a misericórdia de Deus. A presença, porque o propiciatório, que ficava quando tinha o tabernáculo no Santo dos Santos, o propiciatório é o símbolo da presença de Deus. Segundo, a palavra, porque as tábuas da lei que foram dadas a Moisés estavam lá. E a misericórdia por causa do propiciatório.
Porque ali propiciação significa o quê? O animal era oferecido, a arca era a presença de Deus, na verdade, a própria arca. E o propiciatório era o símbolo do sacrifício que era feito pela remissão dos pecados, para poder clamar pela misericórdia de Deus. A arca, a presença, o propiciatório, a misericórdia, as tábuas da lei, a palavra. E aí o texto está dizendo, quando os sacerdotes passarem, sigam a arca, não é seguir homens. Claro, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, enquanto eu for imitador de Cristo. Você pode sim seguir homens, desde que você analisa se esses homens estão seguindo a Deus. Veja que Josué nem pediu para seguirem a ele. Eu sou o líder, vocês me sigam. Não, siga o sacerdote. Siga aqueles que conduzirão a arca. É eles que vocês devem seguir. O que eu vejo nesse versículo, resumindo numa palavra só? A primeira palavra, prontidão. Na segunda palavra eu vejo aqui decisão. Decisão de seguir. Tomar uma atitude. Ir em frente. Não é? Como isso é fundamental. É como um aeroporto, um grande aeroporto. Você tem que saber o número do seu voo, o horário do seu voo, para você escutar a orientação ou ver aquele painel com a orientação dizendo o seguinte, o voo tal, que decola em tal hora, os passageiros devem ir para o portão tal. Você pode chegar no aeroporto e ter um voo muito mais volumoso indo aqui para o lado esquerdo. Aí você vai seguir o fluxo, né? Para onde o povo vai, você vai cometer um erro. Você não segue o fluxo, você não segue a multidão, você segue a orientação. Você segue na direção que você foi orientado. Deixa eu dizer para você, não tem a multidão, seguir a multidão, e hoje em dia a gente segue muito a multidão. Né? A gente nem avalia quem são esses personagens aí das redes sociais que têm mais seguidores. Não é? Nem sempre são as pessoas que têm os melhores conteúdos. Às vezes nem são pessoas que têm bons conteúdos. Mas é chique, né? Fulano tem tantos seguidores, eu também vou seguir. Deixa eu dizer uma coisa, a decisão que você precisa tomar é, eu vou seguir a palavra, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir a arca, eu não vou abrir mão de seguir o caminho certo. Vou ser guiado não pelas minhas próprias decisões, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Eu não vou ser guiado pelas propagandas, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Eu não vou ser guiado pelas tendências, eu não vou ser guiado pelas pressões, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Cuidado com as tendências, cuidado com as pressões do momento que nós estamos vivendo. Preze-se por seguir o que a palavra de Deus orienta. A palavra é decisão. Vamos para o próximo texto, agora versos 3 e 4. Mas mantenha a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Para que isso? O Senhor disse, a arca vai passar, os sacerdotes estarão conduzindo, eu quero que vocês sigam esta arca, ela vai ser a referência, porém conserve uma distância de 900 metros. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Vocês precisam de direção, porque o caminho é novo. Vocês nunca passaram por esse caminho. Eu estou convidando vocês para experimentar algo novo. Mas não é para experimentar de forma desorientada. Vocês vão seguir a arca. Mas esse caminho vocês não conhecem. Vocês precisam de direção para seguir por esse caminho. Agora, existe um equilíbrio entre ter direção e ter reverência. Não ser frio, mas também não ser irreverente. Porque tem muitos calores que são irreverentes. Não é? Não seja.
Conserve a distância. Talvez uma boa figura aqui é a figura do fogo. Uma lareira, né? Uma distância X, ele aquece. Que maravilha ter o aquecimento do fogo. Mas se você chegar muito perto, ele queima. Não é? Então, tem que ter essa ideia de uma proximidade que aquece, mas que não queima. Porque a reverência de chegar, naquela época, de chegar bem pertinho da arca, era um desafio muito grande. Desde o tabernáculo não podia ser assim. Claro que nós estamos falando de efeito simbólico, porque hoje Jesus Cristo rasgou o véu e diz assim, podemos com intrepidez chegar no Santo dos Santos, mas a experiência e o princípio da reverência prevalecem. Eu posso chegar no Santo dos Santos? Claro que eu posso. Eu posso me aproximar de Deus? Claro, Jesus abriu o novo e vive o caminho para isso. Porém, esse chegar perto de Deus, próximo de Deus, não significa ser irreverente. Por isso, o princípio da distância é o princípio da reverência. Eu diria que a dependência de Deus sem perder a reverência. Intimidade e reverência caminham juntos. E para terminar, o último princípio é a chave. O texto básico nosso. Santifiquem-se. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esta é a chave. Santifiquem-se para o que o Senhor fará. Como é que a gente santifica, pastor? Sabemos que a palavra santificação significa separação. Mas para ser bem prático, eu vou te dar aqui mais 4 palavras para te ajudar a entender o que significa esse gesto de santificar-se e para te dar sabedoria, princípios e condições de você fazer o seu próprio exercício de santificação. Santificar significa confessar. Santificar significa consagrar. Santificar significa separar-se para Deus e não para a contaminação do mundo. Santificar significa alinhar a minha vida com Deus. Você sabe que Deus promete maravilhas? Deus promete, amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mas você precisa ter disposição, prontidão. Ah, pastor, eu preciso de emprego. Você já distribuiu quantos currículos? Você já bateu em quantas portas? Você já conversou com quantas pessoas? Qual foi a atitude prática que você tomou? Prontidão. Vai à luta. Levante de madrugada. Eu quero trabalhar, mas não consigo. Levanto todo dia, meio-dia. Não é assim que funciona? Prontidão. Ah, mas eu gostaria de um milagre de Deus na minha vida. Santifique, ore, creia, dependa dEle. Não siga qualquer vento de doutrina, não siga qualquer direção, não siga qualquer movimento, siga a arca, siga a presença de Deus, siga algo que você sabe que é genuíno da palavra de Deus. Não é a melhor oferta, é a oferta da palavra. E a chave de tudo está aqui: confissão, consagração, entrega, preparo. Tudo isso significa preparo. Pela manhã a Luciana estava aqui, né, a nossa cardiologista que passou a cuidar de mim, né, de uns tempos para cá. E quando eu fui fazer cirurgia de catarata, aparentemente uma cirurgia simples, você vai lá, em poucos minutos o médico te opera, você fica em observação mais alguns minutos, já vai embora, né? De boa. Mas antes ele falou assim, está aqui, nós vamos marcar sua cirurgia daqui tantos dias, mas está aqui o pedido do risco cirúrgico, procura o seu cardiologista para fazer o risco cirúrgico. Quer dizer, uma cirurgia simples, nem anestesia geral não toma, mas precisa do risco cirúrgico. Você sabe o que significa isso? Eu não vou entrar para o centro cirúrgico sem preparo. Eu preciso saber como é que o meu organismo está, como é que está a pressão, como é que está os batimentos cardíacos, como é que está a glicose, como é que está isso, como é que está aquilo. Você se prepara para entrar no centro cirúrgico. Você tem que se preparar para as maravilhas de Deus. O que Deus quer fazer na sua vida?
Prepare-se. E o preparo espiritual para as maravilhas que Deus quer fazer é a santificação. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você está nas margens do Jordão? A pergunta é, o que você precisa deixar para trás? Sim, o que eu preciso deixar para trás? Para atravessar com leveza, para assumir o próximo passo, a terra prometida, sem peso, para começar uma vida nova. O que eu preciso deixar para trás? A nível pessoal, a nível familiar, a nível de igreja, o que eu preciso deixar para trás? Eu queria fazer uma conexão com a ceia do Senhor. O que nós vimos até aqui? A arca vai na frente. Hoje, na fé cristã, Cristo vai à frente. Cristo vai à frente. Foi Ele que instituiu a ceia. E Ele instituiu numa cerimônia que era até aquele dia supernatural e normal para qualquer judeu. Celebração da Páscoa. O que eles não esperavam é que numa janta de Páscoa, numa celebração de Páscoa, que repetia ano após ano na história judaica, Jesus iria surpreender, porque a mesa estava lá com as comidas comuns que eles comiam na Páscoa. Mas antes ele diz assim, eu quero apresentar para vocês algo novo. Eu quero mudar da aliança antiga para a aliança nova. E toma um pão que estava na mesa e diz, isso é meu corpo que é dado por vós. E toma o cálice e diz, esse é meu sangue derramado em favor de vós. Cristo foi à frente. Ele foi à frente instituindo a ceia, ele foi à frente morrendo por nós, mas mais ainda, porque muitas pessoas haviam morrido antes dele. Mas ele foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Ele ressuscitou e foi elevado aos céus, para dizer para você e para mim que ele é a primícia dos que dormem. Ele foi à frente, não é? E nós vamos passar pelo que ele passou, pela ressurreição e pela vida eterna. Você crê nisso? Segundo, o povo tinha que santificar. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mas olha o que nós aprendemos. Ao tomar a ceia, o Senhor nos convida, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar para confessar, examinar para reconhecer o erro, examinar para dizer, eu sou pecador, examinar para dizer, Senhor, eu não sou digno. Mas não é examinar para não tomar a ceia, não é examinar para poder evitar de tomar. Que valor teria a ceia se eu pudesse fugir dela o tempo todo? Antigamente eu vivi essa experiência num pastorado que eu tive. Eu, de repente, me deparei com pessoas que tinham 15, 20 anos que não tomavam a ceia, frequentando o culto normalmente. E eu fiquei encucado com aquilo, um pastor recém-formado. O que está acontecendo? Fui pesquisar, investigar, a pessoa tinha mágoas, ferida, às vezes Deus a perdoou, mas ela não se perdoava, uns negócios mais sem nexo que você possa imaginar, não entenderam nada da Bíblia, não entenderam nada da ceia, não entenderam nada do cristianismo, não entenderam nada do sacrifício de Cristo na cruz. Mas por que você não, porque não, pai, enfim, não conseguia dar as explicações certas. Eu disse, olha como é que diz o mandamento bíblico, assim coma do pão, assim beba do cálice, é ordem. A ceia é para poder levar você a quebrantar o coração, pedir perdão, perdoar, resolver os seus problemas. A ceia é um concerto com Deus. Coma, beba. Se tem algo errado, conserte para que você não pare de comer e de beber. E terceiro, travessia. E para nós, na nossa geração, nova vida. O que aconteceu quando o Josué pediu santifiquem-se, é santificar para fazer a travessia. Hoje é para que a gente viva a nova vida que o Senhor propôs para nós em Cristo Jesus. Antes do amanhã de Deus, pois amanhã o Senhor fará maravilhas
entre vocês. O que acontece antes do amanhã de Deus? Antes de atravessar, você precisa alinhar sua vida com Deus. Antes do milagre, é preciso ter consagração. E antes da promessa, nós precisamos da presença. Que Deus possa ter falado ao seu coração, de maneira que tudo aquilo que foi dito aqui possa fazer sentido na sua vida. Diante de tudo isso, como eu disse de manhã, vou repetir agora, não precisa nenhuma explicação mais sobre a ceia do Senhor. Você só precisa participar dela. Primeiro domingo do ano. Primeira ceia, porque no culto da virada a ceia aconteceu antes da meia-noite. Então é a primeira ceia do ano. Ano com muita expectativa a nível de igreja, mas eu espero que haja expectativas a nível pessoal. Que esta ceia possa representar tudo isso que nós acabamos de mencionar. Estamos alinhando a nossa vida com Deus, consagrando. E nós queremos a presença dele conosco durante toda a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. Amém.